Ah, não, muita gente. A depressão tem muito isso também. Da pessoa não gostar de estar, né? Com muito. Por quê? Porque demanda um esforço para você ter que socializar. Então, Com certeza. a gente precisa aprender sobre depressão. E outra coisa, o mais importante, não tem cura, tem controle. Se a pessoa chega para um tratamento, e aí assim, todas as pessoas que fazem depressão vão precisar de farmacologia, de medicação? Algumas sim, até porque existem né, um tipo de depressão que ela é orgânica. Não tem como você fazer só no consultório. Tá? Mas tem que ser avaliado. O problema é que muita gente já vai direto para psiquiatria. Entendi. Pulam etapas, né? Pula etapa. Eu tenho um dado muito relevante aqui que eu encontrei, inclusive, no site do Ministério da Saúde. De acordo com o estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Isso, ao longo da vida. E aí, Ministério da Saúde. Se você for na OMS... Dados da OMS. Não, você tem dados do Ministério da Saúde, pode olhar. Embaixo você tem a OMS. E aí ela fala ao longo da vida. Ó, na OMS fala quase 12 milhões. De acordo com a OMS, deixa eu botar nossa musiquinha de fundo. De acordo com o OMS, a depressão situa-se em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4% de ônus acarretados por todas as doenças durante a vida. Muita coisa. Ocupa o primeiro lugar quando considerado o tempo vivido com incapacitação ao longo da vida. A época comum de aparecimento é no final da terceira década da vida, mas pode começar em qualquer idade. Nossa, terceira década que dado? Então, geralmente, as pessoas com 30 anos ali... Exatamente. Nossa, faz sentido, hein? Agora, assim, antigamente não tinha depressão. Tinha, mas ela não era diagnosticada. E as pessoas também não davam a importância devida à doença. Bom, gente, a gente está aqui com a Luciana Metzger. Estamos aqui conversando sobre depressão e ansiedade, né? Saúde mental, como sempre, Luciana sempre traz pautas relevantes pra gente. Bora voltar pra música, que daqui a pouco a gente volta com essa conversa ótima pra poder te ajudar aí, ou ajudar qualquer pessoa que você conheça, né? Através dessas informações que a gente tá te passando, né? Até porque a depressão, né? Não ataca só o indivíduo, né? Ataca todo o coletivo ali em volta, né? O ciclo familiar, amigos e tudo mais. Daqui a pouco a gente volta, bora pra música. Música, entretenimento e alto astral. Rasca On! E o nosso quadro Rasca Mais Saúde. Estamos aqui na presença de Luciana Metzger e hoje o nosso tema é depressão e ansiedade. A gente começou a falar sobre depressão aí no primeiro bloco e agora a gente vai para como entender melhor e perceber os sintomas, né? As informações que a gente pode ter antecipadamente aí, né? Com alguém ou até a gente mesmo, né, Lu? Para poder entender ali que pode estar acontecendo isso com a gente ou com alguém do nosso ciclo. Isso, e é muito importante, né, a gente sempre frisar, Mauri, a necessidade de uma avaliação médica, né, seja de um psiquiatra, mas assim, a gente precisa entender a necessidade de buscar o especialista. Né? A gente pode se alertar, óbvio que a gente deve se alertar, mas o diagnóstico precisa vir da área médica, né? Ou de um psicólogo, alguém que possa, né? Algum especialista da área de saúde mental. As pessoas têm muito costume, né, Lu, de falar, não sei o que é a minha terapia. A pessoa mesmo diz que não sei o que é isso aqui que eu faço aqui, minha terapia. Nem tudo que é terapêutico é terapia, são coisas distintas, né? Exatamente, era aí que eu queria chegar. Então, realmente, cara, quem vai te dar o diagnóstico, quem vai te ajudar, amigo não é psicólogo, mãe não é psicólogo, tio não é psicólogo, né, Lu? E outra coisa, Mauri, CRM e CRP, por favor. A gente tem que entender, tá? Nada certeza. Contra as terapias, mas assim, se a gente tá falando de uma doença, por quê? Existe muita coisa envolvida, é muita responsabilidade. Sim. Eu conheço pessoas que vão fazer, né, terapias alternativas e aí na hora que precisa de um laudo, precisa de um respaldo ou passam por situações constrangedoras, não tem órgão para reclamação. Sim. Porque você que escolheu. Com certeza. Então, CRM e CRP. Né, pra gente começar, profissionais, especialistas. Qualificados mesmo. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, olha só, isso é sério, isso é sobre amor à vida.
Você tem um diagnóstico, você desconfia que você não está bem em relação à saúde mental. Aí você vai num profissional que não sabe o que fazer com o que você tem, não sabe como te acompanhar de forma específica, né? Daqui a 2 anos você vai estar muito mais doente. Com então certeza. Isso não é investimento, isso não é legal, né? Isso acontece muito, chegar para mim no consultório, mas eu estava tantos anos. Aí quando você olha, você vai fazer, né, a linha do tempo desse paciente, se ele tivesse ido direto para um profissional, ele não estaria daquela forma. Com então certeza. A gente tem que levar isso a sério. Isso é um assunto que a gente vai ter que bater aqui. CRM, CRP. Com né? certeza. Porque nem tudo que é terapêutico, né? É terapia. Psicologia. Né? Muito bom, É Lu. emocional. Bom, a gente falando um pouquinho sobre transtorno. Lembrando que a gente está falando de depressão, gente. Ansiedade a gente vai comentar daqui a pouco. É para ajudar, se ficar mais, né, pedagógico, para a gente poder, né, pra galera didático. entender. Então, por exemplo, transtorno depressivo maior, né? Isso se caracteriza por um humor deprimido, perda de interesse nas atividades preferidas. A gente já falou aqui, mudança de peso e sono, fadiga, sentimento de inutilidade e culpa, dificuldade de concentração, pensamento sobre morte e suicídio. E aí eu quero voltar um pouquinho, né, sobre sono e apetite. Porque em todos os subtipos, né, todos os subtipos de depressão, a gente tem, né, uma constância de sintomas. Por exemplo, a anedonia aparece em todos os subtipos da mesma maneira, que é a ausência do prazer, né, a ausência dessa energia vital. Tá? Essa vontade que a gente tem de fazer as coisas mesmo, né, Lu? De acordar e de fazer o dia acontecer, brarará. Tomar banho, Amaury, coisas simples. Eu levantei da cama, vou escovar o dente, tomar um banho para tomar um café. Isso passa a ser difícil. Fazendo um recorte rapidamente, Lu, você que está ouvindo o nosso papo aí, a gente está ainda no segundo bloco, a gente vai ter um outro bloco daqui a pouco também sobre saúde mental, depressão e ansiedade. Lembrando que o nosso WhatsApp está disponível. Se você tiver alguma pergunta e quiser conversar aqui diretamente com a Lu, deixa no WhatsApp que a gente fala ao vivo aqui, tira suas dúvidas. Coloca o número do WhatsApp. O número do WhatsApp. O número do WhatsApp é 24 3368 8380. Repetido, DDD 24 3368 8380. Então, se você tiver uma dúvida e queira esclarecer aí, ou queira alguma dica pra Luciana te ajudar e dar essa informação pra você aqui ao vivo, manda no nosso WhatsApp que a gente pode te ajudar aqui nesse momento, hein? Se tiver que mandar, mande agora. Tá show? Vai, Então, Lu, continua. então, por exemplo, né, peso, alteração de peso, né, de apetite ou de sono. Isso se modifica. Para algumas pessoas, passa a dormir muito pouco, ter muita insônia, ou o contrário, passa a dormir o tempo inteiro. Sim. Então, apetite e sono são os únicos sintomas que podem se alterar. Eu posso ver anedonia em todos, mas apetite, pode ser que a pessoa pare de comer, pode ser que ela Coma demais. Durma muito ou durma muito pouco. Esses oscilam. Os outros sintomas a gente vai, né, encontrar nos subtipos. Então, a gente falou sobre depressão maior. A gente tem o transtorno depressivo persistente, conhecido como distimia. E aí, olha que importante a gente, né? Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava num equipamento aqui, né, de uma instituição, de ter uma pessoa distímica, né? E conviver com distímico é você perceber que nada é bom. O tempo todo. Sabe aquele personagem? Ó dia, ó céu, ó azar. Olha, você ganhou na Mega Sena. Ai, que triste, o que será de mim agora? Sempre o copo meio vazio, sempre, né? Sempre o copo vazio, sabe? O olhar vazio. tá sempre no que tá faltando, sabe? Então, isso é distímico, a gente chama de transtorno depressivo persistente. O que pode melhorar isso, né? Na verdade, a farmacologia, a psicoterapia ajuda, mas é um jeito ali de viver muito persistente, tá? Então, Lu, chama de distimia. A depressão também, ela é adquirida também a partir das situações que a pessoa vai vivendo na vida? Tipo assim, todo mundo é propenso a ter depressão? Vamos lá. Isso é uma pergunta fantástica. Parabéns, amor. Obrigada. A gente tem uma... Tô estudando. Eu vou mandar o conteúdo para ele antes. A gente tem uma vulnerabilidade genética. Todo mundo. Então, se você tem pai, mãe, avós com depressão, é possível que você tenha essa vulnerabilidade genética, ok? Então, aí eu já tenho que ficar atento. A questão é que os nossos pais, os nossos avós, a gente não tinha diagnóstico.
Mas se você for perceber, por exemplo, sentimento de tristeza, perda de prazer, interesse, raiva ou irritabilidade. Percebe? Se você for olhando, baixa autoestima, dificuldade de adormecer ou dormir demais, sentimento de desesperança, fadiga excessiva. Dá uma olhadinha se você, né, identifica isso dos seus pais. Né? E aí você fala, opa, pode ser que ele não tenha sido diagnosticado, mas será que eu tenho uma vulnerabilidade genética para isso? Aí eu tenho vulnerabilidade genética, eu tenho um ambiente, eu tenho personalidade. É um conjunto, né? São multifatores que levam a essa depressão. E às vezes a pessoa só não teve também ali um grau mais forte, sim, né? Às vezes já tem a depressão leve, média e grave. Às vezes ela já tem intensidade. Ali... Olha como ele faz o dever de casa, gente, esse menino é demais. E aí às vezes a pessoa ainda realmente não percebe, mas aí talvez agora ela olhando pra trás ali na sua árvore genealógica aí, os seus pais, avós e tal, identificando esse comportamento, falando, sim. De repente, né? Nós temos na psicologia alguns instrumentos, né, métricos, ou seja, algumas testagens, né? Nós temos aí o Beck, né, que é um compilado de testes para ansiedade, depressão, ideação suicida. Então a gente tem a avaliação clínica e a gente tem hoje testagens, né? Já há algum tempo para a gente poder verificar isso. Então a gente tem depressão maior, distimia, transtorno bipolar, que eu acho que merece um programa só para ele, no sentido da complexidade, né? Sim. Transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2, porque depende se ele vai oscilar inicialmente na depressão ou na mania, tá? Então, assim, bipolar não é a pessoa que mudou o cardápio. Bipolar não é a pessoa que estava super bem de manhã e à tarde ficou chateada, ficou irritada. Não. O bipolar, ele cicla. Então, isso demanda tempo, semanas, meses. Então, por favor. A alteração de humor não é rápida, né? Não é rápida, sim, não é isso. Tá? Ele tem que ciclar. Então, muito cuidado com essas avaliações imediatas. Eu chego no profissional e em 15 minutos de consulta eu ganho o diagnóstico de bipolaridade. Desculpa, desconfie disso. Porque a gente tem que ver ciclar. Então vai demorar semanas para isso acontecer e tem que repetir. Tá? Então o transtorno bipolar, ele também tem essa fadiga, ele tem uma letargia, né? Tem dores inexplicáveis, agitação psicomotora, perda de autoestima, desesperança, indecisão, desorganização. Beleza? Porque quando ele está em depressão, né? Porque ele vai ciclar, fica muito difícil fazer tudo. E aí, outra coisa, né? O bipolar, ele tem ali um percentual relacionado ao suicídio. Por quê? Quando ele está com humor muito baixo, ele não tem energia para o ato. Mas quando ele oscila e ele sobe, né? Porque ele está na depressão, ele vai ficar ali, né? Dentro estável e depois ele vai para mania. Quando ele vai para mania, né? E ali ele se sente muito poderoso, como se nada fosse acontecer com ele, uma autoestima muito elevada. Então, muito cuidado, né? E para esse diagnóstico, para essa avaliação, profissionais, especialistas, e não se faz avaliação de bipolaridade em uma consulta. Isso não existe. Dado a complexidade do transtorno. A depressão pós-parto, né? Eu vi que saiu uma lei agora, até postei no meu Instagram, né? De que a lei sobre apoio psicológico antes, né? Do nascimento da criança, ou seja, durante a gestação e no pós-parto para as mulheres, né? Pós-parto é uma questão, assim, muito difícil de lidar, porque geralmente a depressão pós-parto acontece em mulheres que já tinham depressão não diagnosticada. E aí quando eu tenho, né, que eu fico grávida, que eu tenho todas as incertezas, inseguranças, né? E aí abre ali a minha vulnerabilidade, o meu medo. E aí essa mãe tem uma depressão, uma dificuldade de lidar, né, com o filho. A depressão, então tem um afastamento social. A depressão pós-parto então só acontece de repente com a pessoa que já tem uma predisposição, digamos assim? Ou não? A pessoa pode estar Principalmente, não somente. Mas tem ali uma expectativa, né, um percentual. Tá? Entendi. Então, geralmente, depressão pós-parto pode acontecer com uma pessoa que não tinha depressão, pode, mas geralmente havia uma depressão não diagnosticada.
Achei a lei aqui que você estava falando sobre a depressão pós-parto. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, toda gestante, durante a realização do pré-natal, deverá ser submetida à avaliação psicológica com o intuito de se detectar a propensão ao desenvolvimento da depressão pós-parto. A lei é 702A de 2015 já. Pois é, e agora ela foi né, revisada e tá aí pra gente. Tem uma revisão que essa semana. Então, assim, é bacana a gente entender esses direitos. Por quê? Porque a depressão, ela vai causar uma perda social muito grande. Né? Se você for ver os afastamentos do trabalho hoje, o maior número de afastamento é por questões, né, de saúde mental. Você está falando sobre afastamento aí do trabalho, eu acho que vale um dia a gente falar sobre burnout também. Vamos falar botar sobre burnout. Botar como tema pra gente. Legal. Eu tive, tá, gente? Burnout uns 2 anos atrás, depois eu conto. E daí a necessidade da gente saber parar, né? Né? No episódio eu conto pra vocês aqui junto com a Lu os bastidores, o que aconteceu direitinho. Vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês aí. E aí já falar do transtorno, né? Disfórmico pré-menstrual, que entre os sintomas mais comuns, né, estão irritabilidade, fadiga, ansiedade, mau humor, inchaço, apetite maior, dores, cólica, desejo de alimentos específicos e dor nos seios. Então você imagina uma pessoa que está sentindo dor, ela não, né? Ali você já tem uma dificuldade. Então observe, tem mulheres que não, passam pelo período menstrual muito tranquilas, outras não. Outras, né, naquele período ela realmente não consegue produzir, tá? Transtorno afetivo sazonal, esse que tem a ver, né, com a questão climática. Então, se você for verificar, quando a gente faz os estudos, né, de prevenção ao suicídio, nos países mais frios, há uma tendência maior de depressão. Né? Então, luz do sol, bota a cara no sol, não é isso? Bota a cara no sol, querida. Vamos caminhar, vamos aproveitar essa costeirinha linda, esse mar lindo de Angra. Bota a cara no sol. Porque isso também é saúde mental. Mas, desculpa a minha ignorância, mas, por exemplo, a vitamina do sol, que eu acho que, se não me engano, é vitamina D, vitamina né? D. Não tem a ver com também endorfina, hormônio da felicidade? E hoje o Léo não pôde estar aqui pra gente falar sobre atividade física e saúde mental. Né? O quanto é importante. Porque, na verdade, a atividade física, ela tem um poder imenso, gigante, né? Para a saúde mental. Com certeza. Então, assim, eu falo isso, cara. A gente fala isso quase todo o programa. Não precisa seguir a modinha. Vai fazer o que você gosta. Se você gosta de dançar, vai dançar. Se você gosta de remar, vai remar. Mesmo que você seja esquisito, seja você. Vai praticar uma atividade física, né? Já dizia Pete, mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro. Não é? Então, assim, Maurício, só pra gente lembrar aqui, né? A necessidade da gente se observar, buscar o profissional especializado. Né? Porque a chave da nossa saúde mental tem que estar no nosso pescoço. Essa, inicialmente, é uma responsabilidade nossa. Agora, da saúde mental da nossa vida, né, Lu? Uma das coisas que eu aprendi na terapia é essa questão de realmente, a gente tem auxílio, mas a gente é sozinho, né? A gente tem auxílio de outras pessoas, mas nós vamos ser sempre o principal propulsor das nossas vidas, independente da área que você queira avançar, seja saúde mental, profissional, enfim, por aí vai. Lu, fechamos aí os sintomas? Fechamos esse. Então a gente vai já no próximo bloco para falar de ansiedade? Ansiedade. Fechou. Tipos de ansiedade. Então bora pra música e daqui a pouco a gente volta com mais Rasca, mais saúde para falar agora sobre ansiedade. Valeu? Já a gente tá de volta. Não dá pra desligar. Rasca On. Sobre saúde física e mental, estamos hoje na presença de Luciana Metz, que é a nossa psicóloga de carteirinha aqui já da Rasca Web. Está com a gente sempre aqui às quintas-feiras, a cada 15 dias. A gente falou sobre os sintomas da depressão e como que a gente pode identificar e procurar ajuda. E agora a gente vai dar mais informações sobre ansiedade, né, Lu? A Lu ainda falou com a gente aqui que a ansiedade, inclusive, é um dos diagnósticos que ela mais... Como se fala? Prevê? Mas atende mesmo? Então, ansiedade é um dos que ela mais diagnostica. Ela diagnostica? Como que fala? Diagnostica? Isso. Lá no consultório dela. Então, Lu, habla para as pessoas sobre ansiedade. É importante, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, que não existe uma pessoa sem ansiedade, né?
sem ansiedade só no caixão. Então, a ansiedade faz parte, ela é inerente ao homem, o nome técnico, ela é inerente ao homem. O que nos importa é a intensidade dessa ansiedade, né? Uma ansiedade natural, essa do que roupa eu vou escolher para trabalhar amanhã? Como será a minha participação no Rasca? Isso é uma ansiedade normal, né? As crianças mesmo são naturalmente ansiosas, né, Lu? Tá chegando? Uhum. Elas não têm, né, essa capacidade, né, de lidar com o tempo. Então, mas tem uma ansiedade que não atrapalha, ou não deveria atrapalhar, porque algumas crianças também, né, já têm ansiedade de separação, a gente vai falar aqui. Então, a gente fala assim, eu sou ansioso. Então, vamos lá. Ansiedade, né, como fobia social, que é uma fobia específica. A gente tem agorafobia, síndrome do pânico, crise de pânico, ansiedade do estresse pós-traumático. Não sabia disso. Vamos fazer esse recorte aí. Transtorno de ansiedade de separação, transtorno de ansiedade induzido por substâncias. Então, a gente tem vários subtipos. A síndrome do pânico tem uma variação da ansiedade. Você está falando aí, um tipo de ansiedade? Tem ansiedade generalizada, né? Que é essa que todo mundo conhece. Eu sou ansioso para, né, para tudo. É o ansioso geral. A ansiedade, né, da crise do pânico, por exemplo, eu tenho crise do pânico, ele é pontual. Tá? Então, por exemplo, eu preciso ter, durante um mês, pelo menos 2 ou 3 crises do pânico para eu determinar o transtorno do pânico. Entendi. Que é diferente da ansiedade generalizada. Elas podem estar contidas como comorbidades. Pode, né? Eu posso ter uma crise de pânico no meio do transtorno de ansiedade. Pode, lógico. Mas a gente tem que olhar isso, né, de forma diferenciada. Então, e a gente tem que aprender uma coisa sobre marcadores fisiológicos. Do que se trata, marcadores fisiológicos? O que como o seu corpo te avisa que você está chegando na crise de pânico? Você sente seus dedos formigarem? Extremidades? Né? Muita gente vai direto para o CRM, vai direto para o médico, para o cardiologista, né? Ou dá várias entradas no SPA, no atendimento do posto de saúde, né? Quando na verdade ela está tendo um ataque de pânico. Porque taquicardia, sudorese, sensação de morte, a pessoa vai para onde? Ela corre pro SPA, ela corre pro pronto atendimento. Eu quando tive burnout, já falei que ia falar no dia do programa que a gente vai falar do burnout, mas vou adiantar. No dia do burnout eu senti uma dormência sinistra trabalhando. Sim, isso. Eu não percebi. Uma parte do corpo dormente, né? E aí quando você vai ver, isso é um sintoma de ansiedade. Agora, vamos lá, tecnicamente. Chegou no consultório, doutor, eu tenho um ataque cardíaco persistente, acho que eu tenho ansiedade. Primeira coisa, cardiologista. A gente não pode tratar como questões psicológicas algo que é da cardiopatia. Primeira coisa, vamos pedir, já foi no cardiologista? Fui. Tá tudo bem? Tá, então é comigo mesmo. Mas isso você diz quando a pessoa tem um sentimento, tem um sintoma daquela aceleração, né? Taquicardia, sudorese. Então, primeiro a gente verifica clinicamente na área médica, a gente tirando esse diagnóstico, não tem uma cardiopatia, aí a gente assume como uma questão de ansiedade. Mas a gente precisa diferenciar isso. Entendi. Tá? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ele é um tipo de ansiedade intensa, excessiva e persistente. Então, você tem que ter mais de 3 meses se sentindo assim. Por quê? Porque é da vida. Às vezes você tem semanas, estava falando aqui, né? Às vezes tem semanas que são mais tumultuadas, né? Sim. Agora, você está dormindo, você está ansioso, você está mais ativo, porque a semana te pediu isso. Então, a gente tem que ter um tempo, tá? No mínimo de 3 a 6 meses, né? Com os sintomas de preocupação, medo excessivo, agitação, dificuldade de concentração. Às vezes você acha que tem TDAH e você tem, né? Porque eles andam juntos também, né? Muito do transtorno de TDAH, você tem ali o viés da ansiedade, tá? Fadiga muscular e cansaço, irritabilidade, sudorese, por exemplo, muita vontade de purgar, né? Tipo diarreia, né? Micção, insônia ou sono excessivo, tremores, espasmos e sustos frequentes. Tá? Então, quando eu fiz a minha primeira formação, né? Eu aprendi uma historinha, que é o seguinte: a ansiedade, ela é o medo persistente, o medo de que alguma coisa aconteça, o medo, né? A vulnerabilidade, é o gatilho, é a campainha ligada o tempo todo. E aí tem a história, né, do Tiranossauro Rex, pra gente entender a sintomatologia fisiológica. Conta a história do quando dinossauro. você estava no tempo das cavernas,
Você vai dentro da caverna no escuro, aí você saiu. Quando você saiu e você foi caminhar para conseguir comer, veio o Tiranossauro Rex atrás de você. E você precisou correr do Tiranossauro Rex. Quando você corre, o seu coração tem que tipo de batimento? Acelerado. Você corre, você fica sequinho ou você transpira? Você transpira. Você corre segurando uma mochila de 5 quilos ou sem os 5 quilos? O que é mais fácil para você? Sem o peso excessivo. Então, você tem aí a diarreia, você tem, né, de fazer xixi, você vai transpirar, você vai ter taquicardia, e aí você tem uma questão de circulação. Então, o corpo tentando eliminar peso para você fazer o rolê. É o corpo. E aí, gente, olha só. Quantas vezes no dia você para regular a tua respiração? Respiração regula a ansiedade, meditação. A gente acha que meditação é virar um monge pro alto da colina. Não é. Quando eu paro para pensar na minha vida, quando eu respiro, quando eu me acalmo. Né? A gente chama na psicologia, né, quando a gente faz supervisão dos colegas, de aterramento. Você teve um atendimento muito difícil, vai entrar no próximo. Você precisa de pelo menos de 5 a 10 minutos para fazer o aterramento. O que é isso? Acalmar a sua mente, respirar, voltar a se conectar com você. Então, a gente não faz isso, né? Então, a gente vai... E a vida vai ficando cada vez mais corrida e a gente vai deixando essas coisas cada vez em segundo plano. Exatamente, né? E a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o toque. A gente reconhece o toque, né? Como tinha um filme antigamente que era Melhor Impossível, né? Então, a gente foi aprendendo o toque como uma pessoa que lava a mão, tá? A gente aprendeu o toque, mas não é isso. Isso é uma caricatura, tem isso, tá? É um recorte, né? É um recorte, exatamente. Obrigada, Mauri. Mas tem muito a ver com os pensamentos. A pessoa que tem toque, ela tem uma maneira radical de avaliar a vida. Existe uma única solução para o problema. Se não for feito da maneira que eu penso, é catastrófico. Então tem um esquema ali, né? Tá? De ameaça. Na mídia eles reproduzem muito essa pessoa aí do ajuste, da limpeza, do que não gosta das coisas fora do lugar. A mídia vende o toque como isso, né? Mas é muito mais profundo, tá? A gente tem uma fobia social, que é o quê? A pessoa que não gosta de falar em público, tem medo de se comunicar com pessoas que ela considera, né? Que tem uma autoridade. E aí eu quero deixar aqui, né, um recorte para os nossos professores. Por favor, mestres, trabalho de apresentação de grupo, colocar a galerinha lá na frente, teatro na escola, né? Por quê? Tem ali, né, a fobia social, o medo de falar, de ser mal interpretado, do que vão pensar de mim. Então, né, atividade física ajuda muito, né? Às vezes você vê a criança, quando era criança, fazia balé, fazia circo, fazia tudo. Chega na adolescência, não quer mais praticar nada. Porque você pode estar instaurando ali uma ansiedade, às vezes até um misto de ansiedade com depressão. Com certeza. Né? Às vezes junta as coisas, né, Lu? Pode observar um adolescente. Medo de falar em público, medo de atender telefone, medo de pessoas desconhecidas ou pessoas de destaque, que ela entende como autoridade, medo de ficar em evidência, medo de passar constrangimento. Quantas pessoas eu falo assim, né? Vai ali, vamos, olha, eu não posso ir tal. Você pode ir lá na Rasca essa semana? Eu não falo na rádio. Nossa, na entrevista, eu não vou não, né? Então, pra gente pensar nisso, isso é uma fobia social. Tem a fobia específica também, né? Medo de cachorro, medo de aranha, medo de elevador. Fobia específica. Também está no rol dos subtipos de ansiedade, né? E nós temos o grande caso da síndrome do pânico, né? Que, assim... Tem tontura, sudorese, calafrios, palpitações, tremores, dificuldade de respirar, dor no peito. E essa aqui, eu tô dando uma evidência para a síndrome do pânico, né? Para as crises, pela incidência, pela ocorrência disso nos pronto-atendimentos. Porque as pessoas vão direto para lá. Aí chega lá, às vezes, né, toma ali um ansiolítico na veia e tal. E aí volta para casa. E aí espera a próxima crise, que vai acontecer daqui a 6 meses, 1 ano. E não faz acompanhamento psicológico, né? Direitinho. E em saúde mental, aquilo que você não cuida não desaparece. Não adianta me enfiar debaixo do tapete, né? Muito pelo contrário. Se a ansiedade for tratada, né, com antecedência, antes, né, quando está num grau menos avançado, você vai ter melhor capacidade de tratamento, né? Vai ter um acompanhamento menor. Então, isso quer dizer que você vai economizar dinheiro. O povo gosta disso, né? Vamos economizar no tratamento, porque você deixa a coisa ficar muito ruim, aí depois você
critica o valor do tratamento. Exatamente. Mas será que se você não tivesse olhado isso antes, não tivesse ido tratar no início, você não estaria vivendo bem, com qualidade de vida? E economizando dinheiro. E podendo pegar o seu dinheiro e colocar na atividade física. Sem precisar gastando horrores com você. Beleza? Agora, assim, a gente tem uma sociedade que não colabora para nossa saúde mental. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender, como a gente sempre fala, não adianta esperar para a percepção, né, as ações externas. Tem que partir da gente. A gente já sabe disso, né? A sociedade não está fácil de viver. E a nossa luta diária, eu acho até levando para religiosidade, eu acho que é desde todos os tempos, nossa briga com nós mesmos, de ser pessoas melhores, e, enfim, né, fazer as coisas acontecerem. Bom, gente, esse papo todo foi sobre Rasca Saúde, nosso quadro aqui sobre saúde mental e física, hoje sobre saúde mental com a Luciana Metzger, falando bastante, estouramos bastante o tempo, estamos 20 minutos estourados no tempo, bastante tempo, mas vamos seguir conversando sobre saúde mental, porque é muito importante nas próximas semanas aí. Lu, a gente vai estar juntos aqui novamente daqui 2 semanas, né, porque semana que vem é o Léo, e você lembra qual vai ser a nossa próxima pauta quando você retornar? Deixa eu abrir aqui, Amaury, o nosso... Enquanto a Lu tá abrindo ali, eu vou lembrando você aí, ó, estamos online, hein, gente, nas redes sociais, então cola lá com a gente no Instagram, @RascaWeb, cola com a gente, porque lá tem toda a nossa programação, notícias, os convidados que vão vir por aqui, bastidores, enfim... Uma infinidade de conteúdo que a gente está cada vez mais ativando nas redes sociais e a sua audiência é muito importante lá também. Não só aqui ouvindo a gente, mas também no Instagram. Então cola lá, @RascaWeb. Lu, próximo assunto sobre saúde mental? Nosso próximo encontro, dia 14 de novembro, vamos falar sobre transtornos de personalidade. Boa, a gente comentou um pouco superficialmente sobre isso e a gente vai conversar mais sobre... transtornos de personalidades no dia 14. Lu, muito obrigado. Quer mandar um beijo pra alguém? Quero mandar um beijo para todos os nossos ouvintes. Queria agradecer muito a Amaury, a rádio, né, por esse espaço, por a gente poder levar a psicologia, né, a saúde mental para todos aqui. Muito obrigado, um grande abraço para todos, um final de semana de muita harmonia. Tamo junto, Lu. Então até breve com Luciana voltando aqui no Rasca para poder falar sobre mais saúde mental. Muito obrigado. E olha, gente, eu vou ficando por aqui às 10 horas. Continue aí que às 10 horas tem Malha Fina com Bruno Crescente e Toninho Lopes, nosso programa jornalístico da manhã aqui da Rasca Web. Lembrando que o Rasca 1 acontece de segunda a sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Eu vou ficando por aqui. Cola lá no meu Instagram também, @Amaury Guimarães. Bora ser amigo por lá. E a gente também poder trocar informações legais, que tudo pode virar pauta aqui no nosso programa. Valeu? Fiquem com Deus. Amanhã eu tô de volta. Um grande beijo pra você. E esse foi o Rasca 1 de hoje. Beijo! Continue na programação, porque em breve estaremos de volta. E claro,